Bom dia, meus amigos, meus colegas de trabalho, né? Primeiramente, quero saudar todos os presentes, quero cumprimentar principalmente os meus amigos de profissão, e que no mês que comemoramos o Dia do Profissional de Serviço Social. Parabéns a todos os profissionais de serviço social. Meu nome é Rosângela Aparecida Zandonelli, eu sou formada em serviço social e pós-graduada em Políticas Públicas e Lei do SUAS. Estou gestora no equipamento de média complexidade, onde eu trabalho com pessoas em situação de rua, centro de referência especializado para a população em situação de rua. Quero destacar alguns pontos do meu trabalho nesse equipamento, tá bom? Quando a gente fala pessoas em situação de rua, já traz alguns estigmas que pré-conceituados, né? Uns preconceitos assim. Então, eu gostaria de só colocar alguns pontos assim. Os atendimentos que são feitos no Centro Pop hoje, ele poderia ser amenizado se políticas públicas como o Centro de Referência de Atenção Básica, os CRAS, fossem fortalecidos, né? Eu estou falando dos CRAS que estão nos territórios. Todos os CRAS, se fossem fortalecidos com RH, com políticas mesmo que hoje está muito defasado. Então, quando a gente fala de atenção básica, a gente está falando dos bairros, né? As coisas que acontecem no bairro. Quando eu falo do equipamento de políticas públicas de atenção de média complexidade ou de atenção especial, os PSS, as pessoas elas chegam para nós com todos os desafios que você pode ver. Ela já teve o desafio de procurar um equipamento como o Centro Pop, né? Ela já teve todos os direitos dela, né? É, perdidos. Ela não sabe mais o que fazer. Então, ela tem aqueles direitos violados no período de vida que ela passou alguma dificuldade, e esses direitos foram violados de alguma forma, né? O Centro Pop é o centro de referência especializado para pessoas em situação de rua, né? Então, ele vem de acordo com o decreto 7.053, de 23 de dezembro de 2009, né, que constitui a política nacional para a pessoa em situação de rua. O centro especializado para a população em situação de rua, previsto no decreto 5.053, na tipificação nacional de serviço socioassistencial, constitui que uma unidade de referência de média complexidade, né, o PSE, de natureza estadual. O que é isso? O Centro Pop deve representar um espaço de referência para o convívio grupal, né? Grupal e social. O desenvolvimento de relações de solidariedade, efetividade e respeito. Essa atenção é ofertada no serviço especializado, tá bom? Ele é formado por profissionais também, né, de acordo com a formação. Um serviço especial, hoje ele tem os seguintes profissionais: um coordenador, dois assistentes sociais, dois psicólogos, um técnico, né, que é o orientador social, e os abordadores sociais. A nossa percepção no serviço social, né, desses usuários, ela é bem desafiadora, né, porque nós estamos lidando com pessoas de todas as demandas sociais que podem acontecer na rua, né? Nós atendemos pessoas em situação de rua, o idoso em situação de rua, a pessoa com deficiência, né? A pessoa trans, né? O idoso, né? Então, todas essas pessoas, elas têm todos os direitos violados para chegar na situação até que ela seja atendida no Centro Pop. O Centro Pop, ele traz o serviço social com uma perspectiva muito peculiar, né? O assistente social, ele precisa estar atento às pessoas que vão procurar o serviço. É um desafio? É um desafio, né? Mas ele tem que ser
o profissional ele tem que ser múltiplo, ele tem que ser múltiplo, ele tem que estar atento a tudo que ele escuta daquele usuário, né? Ou qual é a percepção que a pessoa tem e o que ele espera daquele equipamento, quando ele é atendido naquele equipamento, né? Dali, o assistente social, o psicólogo também, porque é um atendimento psicossocial que a gente vem no Centro Pop trazendo e oferta para esse usuário, né? As demandas são diversas, né? Desde perda de documento, que daí a gente já tem que trazer a cidadania para essa pessoa, né? Que é um direito que ele tem direito à cidadania, o encaminhamento para serviços de saúde, né? Encaminhamento para a Secretaria de Educação também, que muitos deles eles podem estar na rua, mas eles podem estar frequentando o EJA, uma escola, o desafio é bem múltiplo nesse equipamento. Então, quem são esses usuários? São jovens, adultos, né? Idosos, família que utiliza a rua como espaço de moradia ou de sobrevivência, crianças e adolescentes, também pode ser acompanhado e atendido pelo Centro Pop. Essa informação é passada, né, pelo Conselho Tutelar e por CREAS da cidade. Então, a gente tem que ter muita atenção quando a gente faz essa abordagem com a criança e com o adolescente. A gente tem que encaminhar e informar o CREAS, né, e o Conselho Tutelar daquela cidade, né, daquele serviço onde você está executando esse serviço. O acesso ao serviço, ao Centro Pop, ele ocorre de várias maneiras, né? É assim, a pessoa ela liga para o Centro Pop, né, dizendo que ela precisa de uma abordagem em tal lugar, e tanto o abordador, e pode ser acompanhado pelo assistente social nessas abordagens, né, para ir até esse local, para ver o que está acontecendo naquele local, porque aquela pessoa se encontra naquela situação. O assistente social, ele faz essa abordagem junto com os abordadores sociais, até mesmo mais para amenizar a situação, né? Para dar o respaldo para que ele seja atendido, que ele falou assim, não, o assistente social ele está aqui, ele vai me atender, né? Porque esse é o nosso objetivo no equipamento, né? Trazer a pessoa para o acolhimento, primeiramente no equipamento, né? E depois para um serviço de acolhida. O assistente social ele tem como desafio, né? Essa essa acolhida para o usuário, né? A gente traz com toda a nossa como é que eu posso dizer? Essa percepção, ela tem que ser construída no dia a dia, tá bom? Os vínculos com o usuário, ele é construído no dia a dia. Todos os vínculos construídos, eles são, a gente vai trazendo o usuário aos poucos para o equipamento. O assistente social, ele tem esse desafio de estreitar esse vínculo com o usuário para poder estar fazendo um atendimento que seja respeitoso, ético e profissional, né? Nenhum momento você vai ultrapassar o limite da sua ética profissional. A pessoa em situação de rua, ela tem um limite e o profissional de serviço social também tem um limite. Nada é ultrapassado nessa situação, tá bom? A discriminação, né, é um desafio também todos os dias que o usuário, juntamente com o profissional de serviço social, ele tem que superar. E está aí o ponto do profissional. O profissional ele vai tratar todas as demandas sem nenhum preconceito, sem trazer nada que possa desagradar ou ultrapassar o limite do usuário, tá bom? O Centro Pop ele tem que estar atento ao atendimento, ouvir e tomar as decisões de maneira assertiva, ser coerente e ético. Pode passar, Sônia.
já falei, né, do decreto, né, de 7.053, que traz o direito, né, na Constituição de 88, para que seja instaurado e que seja criado um atendimento para um equipamento para o atendimento à pessoa em situação de rua, né? A pessoa em situação de rua, ela é um sujeito de direito, e para isso ela tem que ter um atendimento e tem que ter um equipamento que atenda essa pessoa. Pode passar, Sônia. Ah lá, o Centro POP, o Centro de Referência Especializado para Pessoa em Situação de Rua, né? Ele traz todos os profissionais, né, dentro desse equipamento, inclusive o assistente social, para que seja atendido e amenizado essa questão social que hoje, infelizmente, tem tido um aumento muito grande, principalmente pós-pandemia. Pode passar, Sônia. Aí eu falo, né, que eu já tinha falado, que é o atendimento de média complexidade, né, o PSE, que faz o atendimento da acolhida desse usuário. O assistente social, ele está sempre atento de como amenizar e como trazer e fazer esse estreitamento de vínculo entre profissional e usuário do equipamento. Pode passar, Sônia. Hoje, eu trago aqui, né, um gráfico, né, para a gente entender um pouquinho sobre a pessoa em situação de rua. Hoje é um número muito elevado no nosso país, né, onde a pessoa em situação de rua, ela está em todos os locais, principalmente nas grandes cidades, né, com uma demanda muito grande, né, sobre essas pessoas que elas fazem o uso do álcool e a droga. Por isso que a gente faz esse atendimento intersetorial para o encaminhamento para os CAPs e para os CAPs-ADs. O transtorno mental também é um índice que elevou muito o atendimento hoje, né? O perfil, o perfil dessas pessoas que estão na rua hoje, eles são diversos, né? Principalmente pós-pandemia. A gente tem hoje até pessoas que nunca precisou do atendimento, como um pai de família, que durante a pandemia ele ficou desempregado, então ele precisou retornar a família para a casa da mãe ou para a casa da sogra, e ele não conseguiu por vergonha, e ele vai para a rua. Na rua ele entra em contato com o álcool e a droga, e assim ele não consegue mais o emprego, ele não consegue mais ter esse retorno à família. Então a gente tem que trabalhar esse lado dele, né? Bem um atendimento psicossocial, né? Trazendo outras perspectivas para que essa pessoa ela tenha um caminho a seguir e que com a ajuda do assistente social, do serviço, pode ofertar outras, outras oportunidades para essa pessoa, né? Nós temos pessoas os idosos, muitos idosos hoje na rua, né? Ainda é grande o número de idosos, de pessoas com deficiência, né? Esses dados, eles foram tirados do cadastro único, que o cadastro único também é um material, né? Uma ferramenta que o serviço social, o SUAS hoje, ele usa para fazer não só essa contagem, mas como fazer um recurso de monitoramento, né, para saber quais são as políticas públicas que podem ser usadas naquele momento. O Centro POP, como política pública, né, que é um equipamento onde o assistente social vai executar o seu trabalho, né? Vai ofertar o seu trabalho. Então, ele usa também para poder trazer quais são as ações que ele pode estar usando nesse equipamento para o atendimento do usuário. Pode passar, Sônia. Eu estou trazendo um outro gráfico aqui, né? Para
mostrar quais são os perfis dessas pessoas hoje em situação de rua no Brasil, né? 50% ela é parda ou preta, não tem diferença mais. Eu só coloco essa especificação porque no cadastro único ainda é utilizado, né? A pessoa parda ou a pessoa preta, ela não tem nenhuma diferença, mas como eu tenho que usar os dados hoje que são me ofertados, então no cadastro único a gente ainda encontra discriminado dessa forma, tá bom? É 31% branca, né? E tem os indígenas e o amarelo, sem contar que as pessoas com deficiência ainda são 13% dessas pessoas que ainda se encontram na rua, mas que ainda é um índice muito elevado, é um índice muito elevado de pessoas em todos os perfis em situação de rua no Brasil. Pode passar, Sônia. Os principais motivos que levam a pessoa, né, a morar na rua. Nós temos o alcoolismo, né, que hoje ainda sim é a maior parte do álcool e a droga traz essa perspectiva. A pessoa, para ela estar na rua, ela não consegue ficar na rua se ela não fazer uso de alguma substância psicoativa, porque é muito difícil a pessoa, ela está na rua, ela está no frio, como o álcool alimenta, o álcool traz esse alívio para todas as pessoas, né? Então, hoje, o maior índice de pessoas em situação de rua, ela faz o uso do álcool ou da droga também, né? O desemprego, principalmente pós-pandemia, né? A perda de moradia, hoje ainda a moradia, né, é um fator elevado num país como o nosso, né? Então nós temos muitas pessoas que não teve o direito à moradia, né? E outros motivos, né? Ameaça, trabalho, tratamento de saúde, né? E outras porque preferem ficar na rua. A pessoa, pessoa como assistente social, a pessoa ela não está na rua porque ela quer. Ela teve algum motivo, alguma situação, porque hoje a questão rua, ela é muito debatida com a violência, né? A pessoa, ela sofre a violência na rua. A mulher, principalmente na rua, ela sofre muita violência, principalmente do companheiro que ela está. Ela já teve a perda do direito dela, né? Dela ter a dignidade dela como mulher, como respeito, né? A mulher hoje. Então, ela traz essas demandas também que ela sofre violência na rua, né? E outras ameaças também que ela vem sofrendo na rua, né? O trabalho, a pessoa ela perdeu o trabalho. Depois da pandemia, esse índice de pessoas em situação de rua aumentou muito. Pode passar, Sônia. Olha, algumas atividades que a gente faz no Centro Pop, né? A gente, para construir vínculos com esses usuários, né? O orientador social, juntamente com o assistente social, ele traz algumas atividades, né? Com objetivo, né? Porque a gente sempre tem que ter um objetivo, né? Para essas pessoas, né? Então, o que o serviço ele tem que ter como objetivo? Ele tem que garantir a acolhida segura e a convivência social, apoiar a construção de novos projetos de vida. Esse projeto de vida ele é construído junto com o usuário, o assistente social, no atendimento diário ou semanal, ele vai trazer esse usuário para o atendimento e ali a gente vai construir um projeto de vida. O assistente social ele vai mostrar para o usuário que ele tem autonomia para ele ter outras perspectivas, né? Ele tem resgatar essa autonomia, tá bom? Legitimar esse usuário que ele pode sair dessa situação que ele tem, né? E ele pode ser inserido no núcleo familiar e comunitário,
porque ele se acha que ele não pertence ao lugar nenhum, né? Então ele tem o profissional ele vai garantir isso e ele vai resgatar essa autonomia, a integridade das pessoas em situação de rua, né? E promover a inserção familiar e comunitária, né? Vai encaminhar ele para uma vaga de emprego, vai ensinar como ele se comporta numa entrevista de emprego, pode encaminhar ele para ele estar sendo inserido novamente a um curso profissionalizante, a volta do estudo, né, para que ele volte a estudar, né? Tudo isso é resgatar a pessoa, né? E mostrar para ela que ela pode sim ter outras oportunidades de vida. Pode passar, Sônia. O serviço social do Centro Pop, ele traz a perspectiva, né, dessas pessoas e é um trabalho também intersetorial. Quando a pessoa o assistente social ele consegue inserir essa pessoa novamente, né, no núcleo familiar, né? Então a gente trabalha com o CRAS, vamos encaminhar ela para o CRAS. Qual é onde ela está morando, qual é o CRAS de referência, a gente vai entrar em contato com o CRAS para a gente estar trabalhando juntos, estar fazendo visita domiciliar, para ver, para isso tudo é trabalhado para que a pessoa não retorne à situação de rua. A saúde, hoje nós temos o consultório na rua, que ele trabalha também algumas questões de saúde, né? Com esse consultório na rua, o assistente social, ele acompanha as ações de saúde na rua. Então, hoje, o consultório na rua vai estar em tal bairro. Já foi combinado que os usuários vão chegando, eles vão fazer o teste rápido, a gente vai ver se os exames deles estão corretos, ou o resultado de exames que já foram colhidos, né, anteriormente. A gente vai aplicar as vacinas em todas as pessoas, porque todas elas são cadastradas, né? E o atendimento é semanal. Cada semana, o consultório na rua está no local e ele faz o acompanhamento do assistente social para isso. Habitação. As pessoas que ela vai até o assistente social no equipamento, então a gente faz também a inscrição para programas habitacionais, né? Trabalho e renda, como eu falei, é encaminhado para o programa, né, o PAT, que a gente faz a construção de um currículo, né? A gente faz essa confecção de um currículo e já encaminha online para um PAT. Ali a gente vai trabalhar se os direitos delas, se os documentos delas estão todos em ordem, né? Para que, se caso venha aparecer uma oportunidade de emprego, a gente encaminha essa pessoa já com todas as garantias de que trabalhou também essa pessoa, como ela vai se comportar, né? Numa entrevista de emprego. Direitos humanos é outro, também essa pessoa, ela chega lá, ela tem que ter o direito dela ela, assegurado, como pessoa em situação de rua, ela tem que ter o direito assegurado, a cidadania, ao acolhimento, habitação, a educação. Muitos usuários, né, deixaram de estudar, então a gente tem que encaminhar essa pessoa e perguntar também se ela quer voltar a estudar e dar todo esse respaldo para ela. Segurança alimentar e nutricional. O Centro Pop, hoje, ele tem um encaminhamento que ele manda essa pessoa, né? Quando a pessoa ela está inserida, ela está na casinha dela arrumadinha e ela pode ser inserida num programa de alimentar e nutrição, que é hoje, né, a Secretaria de Segurança Alimentar, onde é disponibilizado para ela, se ela tiver insegurança alimentar, é disponibilizado para ela a cesta básica, e mesmo se ela não tiver condições, ela pode se alimentar, porque tem uma cozinha comunitária e que é servido diariamente as refeições lá. Essa cesta básica pode ser ofertada para esse usuário de acordo com o encaminhamento do assistente social, né? Ele vai passar pelo assistente social e a gente vai tratar um plano ali até quando ele vai receber essa cesta, ou se for o caso, ele vai receber essa cesta até que ele consiga se organizar, tá bom? Pode passar, Sônia.
hoje os nossos desafios, né? Os nossos desafios, né? É trazer para essa pessoa que o uso do álcool e das drogas ele tem tratamento e que esse encaminhamento que o profissional faz para o CAPS AD e para os CAPS, para que ele siga esse tratamento, fazer com que ele tenha esse direito assegurado a tratamento é um desafio. E fazer com que o usuário adere a esse tratamento também é bem complicado. Então, o técnico de serviço social e o psicólogo também, tem que trabalhar essa aceitação ao tratamento, né? Os vínculos fragilizados com a família, ele é bem sensível, porque a família ela está bem com os vínculos fragilizados, a pessoa aceitar essa pessoa de volta, ou até mesmo aceitar que essa pessoa ela volta a ter o contato familiar, é trabalhoso e é bem devagar. Trazer, trazer o usuário de álcool e droga, esse estreitamento de vínculo ele tem que ser trabalhado todos os dias. Esse usuário ele está fragilizado, a família também está fragilizada. Então, essas questões têm que ser tratadas com muito cuidado. A questão do vínculo familiar fragilizado para o usuário de álcool e droga, a família ela também está doente, a família também está passando por situações difíceis. Então, a gente tem que trabalhar de uma maneira assertiva, né? E trazer essa sensibilidade para que nenhuma desses dois, nem a família nem o usuário, seja prejudicado, né? A questão da saúde, a saúde física e mental, né? Elas não são tratadas, né? A, 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 eu acho que quando se trata de serviço social e saúde, elas têm que caminhar juntas, né? Principalmente hoje, né? E a gente tem que trabalhar também a descrença. O usuário ele chega muito desconfiado do equipamento, né? Por quê? Porque ele está acostumado a ir nos equipamentos e ele ser discriminado. Então, ele já chega um pouco com o pé atrás com o nosso equipamento, né? E, às vezes, quando ele também vai para uma entrevista de emprego, essa baixa escolaridade dele e a ausência da qualificação profissional, ele traz essa desconfiança. Ah, mas será que eu vou ser bem atendido? Será que eu vou arrumar um emprego? Será que eles vão olhar se eu estou sujo, se eu não tomei banho? Né? Essa desconfiança do usuário no equipamento, né? São os desafios que a gente tem que trazer e quebrar essa desconfiança, trazer esse bloqueio que o usuário tem quanto aos equipamentos. E também com um profissional, né? O profissional ele tem que saber quando que ele vai ofertar e trazer, não, você pode chegar no equipamento, porque ninguém está aqui para te julgar, ninguém está aqui para dizer que você não é capaz disso, você é capaz daquilo. O assistente social, ele tem que quebrar qualquer demanda ou como é que eu, quebrar todo esse preconceito que existe no serviço. Pode passar, Sônia. Ação de prevenção à pessoa em situação de rua. Nós temos hoje, né, um, uma dificuldade muito grande, que é de identificar o usuário, né? Então, a gente tem que identificar, acompanhar o acompanhamento de famílias e suas vulnerabilidades. Muitas vezes a identificação
né? E a localizar a família do usuário é muito difícil para a gente, tá bom? Mas a gente tem que trazer isso para o usuário, né? A promoção do acesso aos direitos a políticas públicas. O usuário ele tem que ter acesso às políticas públicas de cidadania, saúde, habitação, educação, lazer, né? Tudo isso a gente tem que promover o acesso. O assistente social, ele tem que promover o acesso ao usuário. E todas essas políticas públicas são direitos dos usuários. E dos usuários em situação de rua, ele é um pouco vedado, né? Mas o profissional tem que trazer e ofertar o acesso a essas políticas públicas, né? Ai, ai, desenvolvimento de capacidade e inclusão produtiva. A gente tem que desenvolver trazer, né, para esse usuário que ele tem essa capacidade, que pode estar escondidinho lá nele, mas ele tem essa capacidade, né? E incluir ele trazer ele para a inclusão produtiva, que ele pode, sim, estar trabalhando, que ele pode ter o acesso que ele pode ser produtivo, que ele tem alguma coisa ali que pode trazer ele dessa situação, tirar ele dessa situação. Pode passar, Sônia. Nós temos alguns desafios. O serviço social, hoje, a maioria dos equipamentos trabalha com equipes reduzidas, né? Se tem um assistente social, a gente não tem um psicólogo. Se a gente tem um psicólogo, a gente não tem um orientador social. E todos esses equipamentos, a gente tem que trabalhar com o que tem. O assistente social hoje, ele é múltiplo, né? Ele tem que ter um jogo de cintura, ele tem que fazer o atendimento, ele tem que fazer visita domiciliar, ele tem que estar atendendo uma demanda específica, né? Ele tem que construir alguns parâmetros de atendimento. Então, esse hoje, por quê? Porque hoje o assistente social, ele trabalha muito em departamentos estatais, ou então é prefeitura, é estado, e a estrutura hoje do serviço social no Brasil, a demanda é muito grande, os profissionais são muito pequenos para demandas muito grandes, né? A ausência de políticas públicas também específicas, né? A gente hoje nós temos políticas específicas que são muito defasadas, principalmente para pessoas em situação de rua, tá bom? A estrutura física para o acolhimento e a convivência. Os nossos equipamentos, geralmente, ele não tem estrutura para estar recebendo esses usuários, né? Ou é uma casa, ela não é construída, não existe uma estrutura hoje em nenhum lugar do país que fala assim, aqui vai ser construída um equipamento para atendimento específico dessa demanda. Então, a gente tem que se adequar, né? A gente tem que se adequar. E também um outro desafio é a necessidade de formação continuada para lidar com as complexidades. As complexidades, elas mudam dia a dia. E a gente tem que ter essa educação permanente para a gente lidar com essas demandas, tá bom? O pior de todos, lidar com preconceito institucional e social. O preconceito ainda está em
em muitos equipamentos, e o preconceito institucional é o pior de todos. A pessoa ela chega para ser atendida e ela é tratada de uma maneira que não deveria ser atendida. Então, devemos trabalhar muito as instituições sociais. Pode passar, Sônia. Eu queria deixar aqui uma reflexão, né? Uma reflexão, porque o serviço social ele tem que ser trabalhado dia a dia. Então, eu gostaria de fazer a pergunta para vocês, todos os nossos colegas de trabalho. O que ofertamos hoje é o suficiente para atender às demandas? Como devemos abordar os nossos usuários em situação de rua? Os profissionais de serviço social estão atendendo às expectativas nos seus atendimentos e nos seus acompanhamentos? Será que nós estamos fazendo o suficiente para atender os nossos usuários? Será que o governo não, né? As nossas políticas públicas, ela atende todas as demandas que nós atendemos todos os dias? É bem difícil quando o profissional ele necessita de uma ferramenta e ele não tem para atender aquele usuário. Quando a gente precisa de um veículo para fazer um atendimento e a gente não consegue. Você fica de mãos atadas, achando que poderia ter feito mais e você não tem braços para aquilo. Bom, pode passar, Sônia. Quero agradecer, tá bom? A todos vocês que tiraram esse tempinho para ouvir, né? Essa questão social, que é a pessoa em situação de rua, tá bom? Fica o meu muito obrigado e o meu contato aí. O meu contato, o meu WhatsApp, o Instagram também é nesse mesmo contato e estamos à disposição. Muito obrigada e vamos lá. Serviço social, a força é nossa, tá bom? Muito obrigada. Pronto, Sônia. Obrigada, Rose, né, pela sua explanação. Muito obrigada, né, por nos trazer, né, nós, todas as assistentes sociais, pessoas que trabalham também ali nas outras proteções, como você falou, na proteção social básica, que é a porta de entrada para o atendimento às famílias, e pensarmos nessa questão de prevenção, né, é um grande desafio para todos nós da política pública de assistência social, nas diversas complexidades, né, e da dinâmica que exige desse profissional dentro de um trabalho público, né, principalmente nessa questão de prevenção. Mas ela é muito importante, realmente, você trazer esse insight, essa reflexão, o quanto nós, né, precisamos ainda caminhar dentro aí da política pública, precisamos ter muito mais atenção a esse trabalho com famílias, para que a gente consiga não deixar, né, chegar em um número a cada vez maior nessa situação de miserabilidade, né, que é a pessoa em vivência em situação de rua. A gente agradece aí o seu trabalho, que é um trabalho que a gente sabe que não é fácil de fazer, né? Estar à frente na coordenação dessa atividade profissional, mas é um desafio, né? Cada um está aí dentro do seu papel profissional, fazendo o melhor de si, né? Enquanto assistente social. Então, eu queria agradecer a sua participação nesse quinto seminário, o aceite, né, por estar aqui trazendo toda a sua experiência, que não é pouca com esse público, né, muitos Uhum. anos aí nessa atividade. Então, eu gostaria apenas de agradecer esse seu aceite no convite para a participação desse seminário, tá bom? Bom, Então, muito obrigada, né, mais uma obrigada. vez pela oportunidade de
estar aqui com a gente e que, quem sabe, aí nos próximos anos, né, você possa Sim. continuar aqui fazendo parte dessa equipe de palestrantes, dessa equipe de profissionais que sempre buscam trazer todo o conhecimento, contribuir com aqueles que assistem esse seminário, que é muito rico, né? Foi um seminário maravilhoso. Estivemos lá, a Rose, né? E a Alessandra e a Esther dentro na participando fazendo essa palestra, né, lá no seminário presencial, que foi muito bom para quem esteve, né, e nos trouxe esse feedback. Estamos aqui então gravando, né, para as outras pessoas que não tiveram a oportunidade de comparecer e ter esse conteúdo de extrema relevância para termos, né, enquanto conhecimento e ampliação do nosso conhecimento, que é aquilo que eu falo, ninguém é sabedor de tudo. Então, Sim. cada um vai trazer um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, da sua prática, da sua vivência, e é isso que vai nos enriquecendo no atendimento, no trabalho com famílias. Muito obrigada e uma boa noite. Obrigada.